Olá pessoal, começamos aqui a segunda aula de Mecânica Básica 1, ou Elementos de Física, né? Continuando, né, o A aqui significa unidade, tá? Nossa unidade é grandezas e unidades. E o nome dessa aula é grandezas e unidades. O que é uma grandeza? A gente chama de grandeza tudo aquilo que é suscetível, que você pode quantificar. O comprimento, o tempo, a temperatura, beleza? E eu chamo a atenção aqui a alguns detalhes. Quando você escreve uma equação ou uma igualdade, vale também prestar atenção às grandezas. Você só faz sentido falar uma igualdade de coisas que estão na mesma grandeza. Então, 2 frutas, 3 frutas, tem que ser igual a 5 frutas. Então, desse lado é frutas, desse lado é fruto, desse lado é fruto. Em particular, na soma, só faz sentido você somar coisas que tenham a mesma unidade. Né? Não faz sentido você, por exemplo, eu tenho 2 bananas e ganhei 3 abacates. Você não faz a soma, fica 2 bananas e 3 abacates, acabou. Agora você tem 2 frutas, ganhou 3 frutas, você tem 5 frutas. Mas se você chamar de bananas e abacates, você não pode resolver. Então você deixa assim, 2 bananas e 3 abacates. Né? No produto também vale prestar atenção, porque, por exemplo, eu tenho uma lâmpada de 60 watts e deixei ela ligada por 2 horas. Então, qual a unidade aqui de energia, por exemplo, que eu vou gastar de energia? Então, eu tenho 60 vezes 2, eu multiplico 60 vezes 2, 120. E a unidade está aqui, watt vezes hora. Watt vezes hora, watt, hora. Tá bom? Eu só coloquei os siglas aqui. Medir. O que é medir? É comparar. Para você medir, você tem que comparar uma coisa com outra. E essa outra coisa a gente chama de um padrão, né? Então você pode medir quantos palmos tem essa mesa, ou o seu computador, ou o seu celular, né? E você está comparando com um padrão. Por exemplo, quando alguém diz que algo tem 2 metros, é porque está comparando. Tem 2 vezes um tamanho padrão, que é 1 metro, né? Esses padrões a gente chama de unidade de medida. Então, o que é unidade? Padrão usado para estabelecer medidas. É bom que esse padrão seja o mais universal possível, né? Se você medir com o seu palmo aqui e passar para alguém, olha, constrói aí para mim uma camisa com 3 palmos, né? Vai usar o palmo da pessoa, um palmo de uma criança, ou o palmo de um homem, sabe? Então, a unidade é muito importante ser estabelecida como padrão, especialmente em comércio, né? Internacional e tudo mais. Então, aí é que entra o Sistema Internacional de Unidades, que é o nosso padrão da ciência, né? O nosso padrão de física, que estabelece as unidades que a gente usa no nosso curso, né? Então, primeiro, existem unidades que são derivadas, essas unidades elas são mistura dessas unidades aqui, e existem as unidades fundamentais, que são essas 7 aqui, tá? Então, vamos lá. O comprimento, que é uma distância, se mede em metro, no Sistema Internacional de Unidades, não é jarda, não é polegada, certo? É metro. Então, a massa se mede em quilograma, o tempo em segundo, a corrente elétrica a gente mede em ampere, a temperatura a gente mede em Kelvin, a quantidade de matéria se mede em mol e a intensidade luminosa se mede em candela. Existem outras unidades também alternativas, como a unidade de ângulo, que é o radiano, a unidade de ângulo sólido, que é o esfero-radiano, mas eu não vou entrar em tantos detalhes, tá bom? Então, dê uma olhada no livro também, para complementar. Bem, agora vamos falar em converter, né? A gente usa, vamos supor, a polegada. Como é que converte para o metro? Ou a gente usa a hora, como é que converte para segundo, enfim. Em geral, a gente já sabe fazer no ensino médio as regras de 3. Ou seja, proporcionalidade. Então, se um dia é igual, nota que é igualdade, né? Aqui é tempo, aqui também é tempo. Então, faz sentido escrever igual, né? Um dia é 24 horas, é igual a 24 horas. 84 horas, dá quantos dias? Né? Então você monta a sua regra de 3, um dia tem 24 horas, x dias vai ter 84 horas, e faz, né? Meio pelos extremos, 80 vezes 1, 80, é 84, 24 vezes x, 24x, passa quem está multiplicando para o outro lado dividindo, e sai simplificando aqui, eu simplifiquei por 2, depois eu simplifiquei por 6, então deu 7 sobre 2, então é 13,5, né? Então 84 horas é a mesma coisa que 3 dias e meio, ok? E aí você converteu. Existe uma outra forma que é muito interessante, tá? E eu queria que vocês prestassem atenção a ela, porque talvez vocês não conheçam, né? É o seguinte, fator de conversão. Você poderia simplesmente dizer assim, quanto é o seu 84 horas? É só multiplicar ele por um fator de conversão, tá? Esse fator de conversão sempre é 1, porque você não pode alterar a igualdade, tem que continuar sendo igual. Então, um exemplo aqui, ó, 84 horas é igual a 84 horas, certo? É a igualdade. Aí eu vou multiplicar por 1. Olha que coisa inocente, né?
Aí o que acontece? Quem é 1? Eu vou expressar 1 de um jeito estranho. Eu não sei que um dia é igual a 24 horas. Aí eu sei que eu quero transformar de hora para dia. Então eu boto hora embaixo. Eu sei que um dia é igual a 24 horas. Isso aqui é 1. Um dia é igual a 24 horas. Então essa divisão aqui daria 1. Só que está em unidades diferentes. Então isso aqui é um fator de conversão. Eu fazendo assim na continha mesmo. Eu corto as unidades. Hora, corto com hora. Sobra dia. Então, quanto é? Ficou 84 vezes 1, 84, e o 24 embaixo, 24 embaixo. Essa continha aqui, é essa aqui, ó. A gente já fez. Vai dar a mesma coisa. Então, 84 horas é igual a 3,5 dias, e a gente faz em uma linha. Tá? Vantagem, a velocidade. Você pode fazer conversões extremamente rápidas. 720 km por hora. Quanto é em metros por segundo? Ixi, aí vai lá, 720 km por hora é igual a 720 km por hora. Vou multiplicar por 1. Agora, primeiro, eu quero em metro por segundo. Então, eu vou converter, por exemplo, de quilômetro para metro. Ó, esse fator aqui, tá vendo? Então, 1 quilômetro que eu quero que corte o quilômetro é igual a 1000 metros. Deixa aqui. Vezes, agora, aqui eu tenho hora. Então, 1 hora é igual a 60 minutos. E aí eu tenho um fator aqui. Isso é 1. Né? E eu não quero minutos, eu quero segundos. Então, eu boto 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, eu corto quilômetro com quilômetro, hora com hora, minuto aqui com minuto aqui, sobra só metros por segundo. Multiplicando, né? 720 vezes 1000, eu vou escrevendo aqui, ó. Vai sobrar o que em cima? Metro. Embaixo, 1 vezes 60 vezes 60. 60 vezes 60 e segundos aqui. E aí eu simplifiquei, cortei um zero, ficou 72 vezes 100 e 6 vezes 6. Eu simplifico aqui por 2, ó. Fica 36 sobre 3 e esse aqui por 2 também. 50 sobre 3. 36 sobre 3 é 12. Eu não fiz nada com outro termo. E o 12 dividido por 3 é 4. Então, 4 vezes 50, 200. Então, 720 km por hora é igual a 200 metros por segundo. Beleza? Dá para fazer tão rápido quanto você queira essa conta. Sugestão, para mim, é vocês nem usarem tanto essa regra de 3, que vocês já sabem. Explore esse desafio aí. Tente usar um pouco essas conversões, né? Para encerrar aqui, a gente conversa um pouco sobre os múltiplos e submúltiplos das unidades. Então, por exemplo, aqui, ó, tu tem um fator de 10, esse fator de 10 tem um nome. Então, por exemplo, 10 elevado a 1, deca, 10 elevado a 2, hecto, 10 elevado a 3, quilo, 10 elevado a 6, mega, 10 elevado a 9, giga. E tem símbolos, então deca é DA, e esse tracinho é porque eles são prefixos. Então, por exemplo, eu tenho quilômetro. O que é um quilômetro? Olha o quilo aqui, ó. Quilômetro. Aqui você vai botar a unidade que você quiser. Segundo. Então existe o quilo segundo, existe o quilo Kelvin, existe o quilômetro, que a gente chama de quilômetro, né? Tá entendendo? Esse tracinho é para dizer que você vai poder colocar qualquer unidade aqui. Kelvin, existe o deca Kelvin, hectokelvin, quilokelvin, mega Kelvin, giga Kelvin, tá? E aí como é que a gente escreve isso? Bota isso aqui antes do K, né? Se for Kelvin, do metro, do M se for metro, e assim por diante, tá? Então, aí os exemplos, né? 1 hectare, hecto tá aqui, então é 100 ares. 1 hectare é 100 are. O que é um are? Aí um are é um hectômetro quadrado, tá? Então isso aqui fica meio complicado, mas é só para a gente lembrar onde é que a gente usa essa unidade hecto, né? Hectare. 1 quilômetro é 1000 metros, foi o mais fácil. 1 megabyte. Mega está aqui, 10 a sexta, é 1 milhão de bytes. 1 gigahertz, que você ouve nas rádios, né? 1 gigahertz é 1 bilhão de hertz, beleza? E aqui está como a gente escreve, né? Giga, o G, e o hertz, que é esse HZ que está aqui. Os submúltiplos são diminuindo, né? Aqui está aumentando, fatores de 10 aumentando, que são os múltiplos. Os submúltiplos são fatores de 10 dividindo. Então, o deci é a décima parte. Cente é a centésima parte. O mili é a milésima parte. O micro é a milionésima parte. Nano é a bilionésima parte. Só que isso continua, tá? Eu botei aqui os mais usados. Existem nomes para 10 a 12, a 10 a 15, 10 a... E continua, beleza? E aqui os símbolos. Decimal, o deci, né? Centímetro, C, M, Mi, N, P. Então, exemplos. O decibel. O que é um deci? É o décimo de algo. Então, 1/10 do bel, tá? E a gente escreve o D e o bel, que é o Bzinho minúsculo. 1 centímetro. O que é 1 centímetro? 1 centímetro é a centésima parte do metro. Então, é 1 centímetro, é dividir o metro por 100. O que é 1 milissegundo? Mili
junto com o segundo, então a milésima parte de um tempo. Na Fórmula 1, né, os camaradas medem em milissegundo. Um nanômetro, hoje em dia que está falando muito em nanotecnologia, né, e tal, um nanômetro é um tamanho aqui que é dividir 1 metro em 1 bilhão, né, é um número extremamente pequeno, é o tamanho das moléculas, né, e de um conjunto de átomos. Então, um nanômetro, beleza? E isso é o nosso assunto aqui para hoje, e a gente se vê na próxima. Um abraço.